Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Submarina. Eu sou o Perina, vocês já conheceram o meu sócio, o Gabriel, que conversou com vocês sobre o tráfego pago. E hoje, apesar das polêmicas, a gente vai abordar o assunto das inteligências artificiais. Usar na criação de conteúdo pode ser um facilitador ou uma jornada perigosa. Vamos ao vídeo. A primeira coisa que eu tenho, e sempre trago à tona nesse tipo de discussão, é que por parte das agências, né, e eu como dono de agência já tive relatos, depoimentos de colegas de trabalho, de pessoas de outras empresas que temem pelo fim dos seus lugares dentro das agências. Isso vem muito na parte do copywriting, muito na parte do design, e a primeira coisa que eu trago não é nem só para confortar o coração dessas pessoas, mas também para conscientizá-las da importância deles entenderem em que momento a gente está dessa revolução. O humano é indispensável no processo. Então, provavelmente você caiu nesse vídeo, né, até por conta do título, para pensar se você consegue usar o ChatGPT para criar o seu conteúdo de uma forma completa, que não fique nem prolixo, nem repetitivo, e nem com expressões que são artificiais mesmo e não tem nenhum tipo de apelo de aproximação com o público, aquela coisa robótica. E sem o nosso cuidado, né, a nossa visão madura do que é a ferramenta e para que ela serve, para que a gente possa usar ela dentro das redes sociais, na própria criação de conteúdo, isso não dá certo. Então, para mim, quando a gente entra nesse dilema da parte perigosa do trabalho para a parte que realmente é um facilitador, a gente tem que levar em conta que essa ferramenta não vai operar de forma completa se você não souber utilizar ela de forma completa. As pessoas que hoje, né, trabalham de forma superficial, que fazem um copywriting básico, as pessoas que não se aprofundam de fato no seu ofício, elas talvez tenham que temer, sim. Assim como qualquer outra pessoa que não busca a evolução dentro do próprio trabalho também tem que temer, né? Eu não estou falando de uma substituição em massa das pessoas, mas talvez da possibilidade das pessoas que já estão interessadas e que por terem medo se aproximam da ferramenta possam prosperar. É o caso da nossa agência. A gente já trouxe a inteligência artificial desde o início, não para que ela substituísse, e ela não substituiu o trabalho de ninguém aqui dentro. A gente trouxe ela para que as pessoas pudessem se capacitar a tempo e para que a nossa agência pudesse aumentar a qualidade do serviço. Não é só o volume. Eu prefiro que a gente tenha talvez uma esteira de produção com a mesma quantidade de artes sendo criadas e planejamentos sendo desenvolvidos, do que aumentar muito esse volume e industrializar todo o processo. Então, se você é uma pessoa comum, que eu digo dono de estabelecimento, alguém que pensa em trabalhar com a internet ou se preocupa com a forma como você redige e constrói, né, as publicações dentro da sua rede social, o ChatGPT tem que servir, e essa é uma opinião pessoal, né, mas também experiente por tanto eu quanto meu sócio, quanto os nossos colaboradores, já temos colocado muito em prática testes diferentes e pedidos diferentes e ajudando o nosso dia a dia aqui com a inteligência artificial. O ChatGPT, dentre outras inteligências artificiais, ele serve aqui dentro como uma ferramenta de esboços, certo? Ele é um assistente. Ele não vai substituir alguém, porque essa pessoa que está dando os comandos, ela vai ser a pessoa que vai instruir essa ferramenta do que a agência precisa, de qual é a perspectiva humana, justamente para que a gente fuja desse conteúdo robótico, superficial, fraco, com expressões que não têm o apelo, até repetindo o que eu já disse na introdução do vídeo. Essa pessoa ela vai ter que encaixar ali dentro a humanização, né, o refinamento. Então, o ChatGPT, ele é esse primeiro passo.
Ao invés de você olhar para uma tela em branco, né? Por exemplo, um designer que mexe com a criação e sai do ponto zero ali para criar uma nova lâmina de story, ou um post para feed, ou um carrossel, que ele teria que fazer esse esboço à mão e depois ir encaixando, ele ainda vai ter que montar esse carrossel. Só que ao invés dele partir de um carrossel em branco, ele pode pedir um auxílio dessa ferramenta para, primeiro, pesquisa. Você vai fazer uma batida em todos os assuntos, as matérias, tudo que está de mais popular daquele segmento específico, para que você possa encontrar um tema. E aí você explica para o ChatGPT que você vai fazer esse carrossel baseado em um dos temas que você escolheu, mas que você precisa de algumas dicas do que vai ter dentro da primeira imagem, da segunda imagem, da terceira imagem, da quarta imagem. Isso não é porque o profissional vai ficar mais preguiçoso. É porque se ele tiver esse ponto de partida, ele vai conseguir dedicar o restante do tempo que ele teria perdido dando esse primeiro passo, utilizar para fazer o melhor posicionamento das palavras, talvez se preocupar mais com a comunicação. E a gente sabe que quando os setores estão alinhados, o serviço ele sai mais bem feito. E para uma pessoa que está fazendo do zero a própria rede social, que pode ser o caso de algum de vocês que estejam assistindo o vídeo, o ChatGPT ou o Midjourney, que também é de imagem, ele vai ser para ti o profissional dentro dessa área. Ele vai te dar os caminhos. Se você não souber o que postar, não souber o que construir de legenda, ele vai te mostrar o que seria uma legenda ideal para aquilo. E aí você vai pedir para ele refazer aquilo com as suas próprias palavras. E você vai explicar para ele o que você precisa. Então, fugindo até dessa perspectiva apocalíptica, né, de que a ferramenta vai substituir o trabalho das pessoas, eu acho mesmo que os early adopters, os primeiros que se encaixarem, né, com o uso e integrarem essas ferramentas no dia a dia, eles vão conseguir produzir coisas mais profundas, ao invés de um volume muito maior e continuar com a qualidade baixa. Então, estou falando do ChatGPT, né, que na verdade é essa Large Language Model que vai servir para você fazer legendas, ou o próprio planejamento, ou a descrição de uma postagem que você vai fazer. Mas também temos outras opções, como o Midjourney, né, que acaba sendo um pouco mais caro. Alguns designers já usam. A maioria das agências já deviam estar se preocupando em trazer isso para o dia a dia, que faz a imagem por si só, né? E uma imagem que não está limitada com direitos autorais, porque ela foi gerada a partir da própria inteligência artificial, né? Então, ninguém tem, em teoria, o direito, né, da propriedade intelectual daquela imagem. Então, esses são caminhos que podem trazer para nós novas perspectivas de como o trabalho funciona. E para quem não tem experiência nenhuma no ramo, né, como eu disse, o empresário, o pequeno empresário, a pessoa que está começando a dar um passo para a rede social, ou que é autônoma e tem algum trabalho e gostaria de ser uma referência e precisa publicar coisas melhores, você pode usar o ChatGPT como um assistente que tem o contexto do que funciona naquele espaço, né? Fazer as perguntas para ele de forma que tudo que você usa hoje na rede social não parte só do teu achismo, né? Pedir para ele fazer uma comparação de métricas, encontrar, por exemplo, para um cliente que é um pet shop, a melhor copy possível para um post a respeito da precaução de algumas doenças, né? Ou do tratamento preventivo, ou de cuidados que você pode ter com o seu cão antes que fique mais caro um tratamento. Isso é um post perfeito para um pet shop. Enquanto um post perfeito para um restaurante, ele possa estar mais relacionado ao tipo de prato que faz mais sucesso no final de semana. Ou você explicar para a inteligência artificial que tudo que você tem hoje de cardápio, né, o teu carro-chefe é determinado prato e que você gostaria que o seu planejamento da rede social desse espaço para novos produtos para serem vendidos ali e que na publicação a gente fizesse alguma menção a esse prato, que é um carro-chefe que vai continuar ajudando as vendas a trazer as pessoas da rede social. Imaginar que nesse mesmo momento em que você está tendo pontos de partidas mais
embasados e você seja mais assertivo, né? Quando você começa a fazer algo sem ter que quebrar tanto a cabeça, a inteligência artificial vai funcionar dentro das redes, na criação de conteúdo, como um assistente para profissionais que já sabem o que precisa ser feito e como um profissional para pessoas que não têm a menor ideia de como trabalhar com a rede social, como fazer os conteúdos e precisam de uma referência. Vocês entendem? Então, o caminho perigoso, ele só vai ser quando as pessoas confundirem que essa ferramenta ela é feita para que o humano possa relaxar, né? Ou para que a gente possa multiplicar em volume e desconsiderar a qualidade. Tudo que é muito industrial, tudo que é muito fraco, não aguenta no mercado. A gente já está há anos trabalhando com diferentes nichos e com diferentes empresas, e a coisa que eu mais percebo é um trauma de pessoas que já investiram, que já acreditaram em agências, em profissionais, e se sentiram largadas, né? A pessoa só faz um post no Instagram, só faz volume, deixa as fotos meio que dispersas ali dentro, não tem um planejamento e não tem uma preocupação em criar algo com densidade, né? Com um apelo, com um gancho que de fato vai trazer a pessoa para fazer uma compra dentro do seu estabelecimento. Então, se você quiser dar esse primeiro passo com o ChatGPT por conta, você pode ir perguntando, né, quais caminhos você deve tomar. E quando você, de fato, tiver tamanho e possibilidade de investir em uma agência, você pode escolher uma agência que já tenha dado esse primeiro passo. E você pode escolher um espaço dentro desses serviços que são oferecidos que vai fazer uma diferença financeira no fim do mês, que vai estar planejado e pensado para que você tenha um novo fluxo de vendas ali dentro, um canal de comunicação que parte dos teus clientes para você e estratégias e promoções que levem em conta a estatística de um segmento, a demanda de uma cidade, dados que para você buscar sozinho seria impossível. E para uma agência, há 10 anos atrás, fazer esse tipo de pesquisa levaria semanas. Então a inteligência artificial ela traz para nós essa possibilidade de melhores conteúdos, de conteúdos com mais função, com mais objetivos alcançáveis. Se vocês tiverem, tanto aqui quanto dentro do nosso perfil, né, Agência Submarina, vontade de colocar dúvidas para que a gente aborde no YouTube, não se esqueça de comentar ou de nos seguir lá, né, para deixar esse teu comentário, essa tua contribuição, e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima.